Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um Greencast, nosso podcast aqui da Lopes, onde a gente fala de Green Card, de visto, de vida na América. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, doutor Guilherme? Exatamente. Estamos aqui com a Mônica Frank Souza. A Mônica apenas mora há 24 anos aqui nos Estados Unidos, gente, e trabalha há 14 com seguros de vida, saúde, né, Mônica? E a gente vai bater um papo muito legal hoje aqui para ajudar a gente também aqui a entender um pouco mais sobre esse universo que tanta gente tem dúvidas, questões, seja quem mora aqui no Brasil, aqui ou no Brasil, né, Mônica? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, para já esquentar um pouco aqui tantas dúvidas que a gente tem para conversar a respeito. Exatamente. Eu estava até falando, o pessoal acha que direito imigratório é complicado porque não conhece o mundo dos seguros nos Estados Unidos, né? Principalmente seguro de vida, saúde e tudo mais. Com certeza. Mônica, seja muito bem-vinda. Eu sou de verdade um grande admirador do seu trabalho pela complexidade que envolve o seu trabalho e também a dificuldade que é colocar as pessoas a par de toda essa realidade nos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, né, em geral, principalmente em termos de saúde. E 24 anos aqui dos Estados Unidos e quantos anos de experiência? 14. 14 anos de experiência só na área de seguros. Conta um pouquinho pra gente, seja muito bem-vinda. Como é que é trabalhar nessa área dentro dos Estados Unidos? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de vocês, de estar aqui, da gente poder conversar hoje um pouquinho sobre isso. Conforme a gente estava conversando aqui, eu acho que cada um de nós, na sua área, mas o que a gente tenta mostrar para o cliente é a importância de fazer todo esse planejamento, porque todos nós vamos tocar na vida dele e a gente tem que tentar fazer com que essa transição seja o mais fácil possível. Então, todos nós sabemos que a mudança traz uma série de novos obstáculos, uma série de novas oportunidades e a gente tenta explicar para o cliente mais ou menos o como funciona lá e o como funciona aqui, quais as diferenças, para tentar auxiliar ele nessa mudança para a América. Com certeza. E, Mônica, explica pra gente um pouquinho, só pra gente entender, né? O pessoal confunde muito a diferença entre seguro de saúde aqui nos Estados Unidos e plano ou convênio de saúde no Brasil. Qual a diferença principal, assim, que já estabelece o primeiro passo de diferença entre eles? Bom, o Brasil, o modelo brasileiro está baseado em cima do plano de saúde. O plano de saúde quer dizer o quê? Que você paga uma mensalidade, então você já pagou o seu seguro todo mês e tudo está incluso naquela mensalidade. Então, se você for 320 vezes no médico, se você tiver uma operação, se você fizer um exame, está tudo incluso naquela mensalidade. O máximo que talvez a pessoa tenha que pagar é se ela for em algum médico que não seja parte da rede, que ela vai no médico. Alguns planos você tem a habilidade de ir ao médico, de você pegar o recibo e receber um certo reembolso que pode ser integral ou parcial. Nos Estados Unidos, nada funciona assim, totalmente diferente. Estados Unidos é seguro saúde. Então, sempre você vai ter a mensalidade que você vai pagar, vai te dar direito a usar. Essa mensalidade vai te dar direito a você usar uma determinada network, ou seja, uma rede de pessoas credenciadas. 95%, 99% dos planos, você não pode ir num médico que esteja fora da rede. Sim. A história do reembolso não existe, não vai funcionar. Sim. Então, é melhor a gente pensar... CPF na nota, né, no recibo. Qual é... Uma das coisas que a gente procura definir qual é o melhor plano para a pessoa é a gente entender qual é a necessidade da pessoa para ver em qual... eu quero o doutor XYZ. Então, nós vamos analisar qual é o seguro que cobre aquele médico e dar essas opções para a pessoa, para ela poder utilizar o provider dela
dentro daquele seguro-saúde. Mas uma outra diferença, então você vai pagar pela mensalidade. Além disso, você vai ter o deductible. O que é o deductible? Por favor. Deductible exato. Vamos começar Porque já nos mistérios. Vamos, só para... Existe lá o HMO, o PPO. PPO, o HMO, aí tem deductible, co-insurance. Out of pocket. Premium, que é isso a gente entende que é o que você está pagando. E fora emergency room. Aí tem hospital, como é que é? Clinical visit, enfim, são vários detalhes. Coisas ali que, assim, eu confesso que quando eu entro, eu já entrei várias vezes, eu mesmo já entrei naquele site do Marketplace, né? E aí eu fui lá pesquisar, eu falo, cara, mas eu não sei qual que é melhor, porque esse daqui é 10% de co-insurance, então excelente. Mas um out of pocket de $9 mil. Exato. O outro é 30% de co-insurance, então é um pouco pior, mas é $2 mil de out of pocket. Então eu fico assim sempre perdido em toda aquela infinidade de diferenças. Na verdade, o negócio é o seguinte, sempre você vai ter o deductible. O deductible nada mais é do que uma franquia. Então, se você tem um deductible de $2 mil, você vai primeiro satisfazer esses $2 mil, depois é que a seguradora vai começar a dividir com você. Co-payment é tudo que você tem um custo fixo. Então, quando você vai no seu médico e o seu co-payment é $50 por visita, então, mesmo que a consulta fique $320, você vai pagar $50. A seguradora vai pagar o resto. Mas e aí, desculpa até te interromper, mas e aí o deductible você vai pagar, vamos supor, $350 de visita. Se você tiver um preço fixo para aquela coisa, você só vai pagar o preço fixo. Mesmo que não tenha atingido o deductible. Mesmo que você não tenha atingido o deductible. Entendi. Só que tudo que aparece que é percentagem, tem a percentagem after deductible. Então, por exemplo, você tem que fazer um exame de ressonância magnética. Já vamos para o mais caros. O exame custa $3.500. Vamos supor que o seu deductible seja $2 mil. Os primeiros $2 mil você vai pagar. O excedente disso vai ser, sei lá, a companhia às vezes vai cobrar 70% after deductible. Ok. Então... Seu co-insurance é 30%. Seu co-insurance seria 30%. Você vai pagar 30%, a companhia... Então, é isso que você tem que olhar de co-insurance. É a percentagem que, quando você atinge o seu deductible, você vai pagar nas coisas que não têm um preço fixo, que é o payment. E agora vai entender, né? Olha, até o deductible eu pago tudo. Depois do deductible eu vou pagar tantos %. E aí você fica na hora de escolher o plano. Então, será que eu vou usar? Será que eu não vou usar? O deductible, ele é anual. Então, ele é só uma vez só. Mas qual é a grande vantagem do seguro americano? É que somando todos os gastos que você fizer, seja como deductible, que é a franquia, seja como co-insurance, que é a participação que você vai pagar depois que você atinge o deductible, se o seu plano tiver deductible. Que tem alguns planos que o seu deductible é 0. Eu acho que então, o meu daí, é um desses, tudo Mas o out é of pocket preço é alto, fixo. então? Não, o meu é $2 mil out of pocket máximo. Ok. Não, porque depende do plano que você escolheu para você. Paga um premium mais caro também. Depende do que você vai pagar. Somando tudo que você gastar, você chega no seu out of pocket. Ou seja, o limite máximo do que você pode pagar, tirar do seu bolso durante aquele ano. Depois daquilo, 100% é o 100%. seguro. Isso quer dizer o quê pra gente? Isso quer dizer várias coisas pra gente. Primeira coisa quer dizer... Se por acaso eu estou com o meu joelho ruim, eu quero fazer uma operação do joelho, qual o melhor mês para eu fazer isso? Janeiro. Porque se eu fizer e atingir o meu out of pocket em janeiro, tá tranquilo. Eu tenho o meu ano inteiro de graça. Aí você pega esse ano... Não, calma aí. Então você não paga nem pessoal? o premium? Não.
O premium você continua pagando. O premium você continua pagando. Por um minuto eu falei, opa, vamos resolver isso então. Porque já vai ser algo qualquer caro. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer em janeiro. Vai ser caro, você vai atingir o out of pocket máximo e não vai pagar mais. A partir daquele momento, você não paga nada mais. Então, se você cair, escorregar e quebrar a perna, você vai lá no hospital, onde você quiser, e você vai pagar 0. Então, gente, aventuras, se arriscar na vida, é ali janeiro, início do ano, depois você fica quieto. Esse ano é o ano bom para você colocar em dia tudo aquilo que você queria ver. Você tem aquela verruguinha que você queria tirar um dia, é a hora certa de você tirar. Você tem qualquer coisa que você queira fazer, é o ano para você utilizar isso. Literalmente, então, esse ano? Não, ela quer dizer o início do ano. Ah, tá, o momento do ano. É o momento janeiro, do ano. Fevereiro é o melhor momento. Que aí você segue. Daquele ano. Não, a partir do momento que você atingiu o seu out of pocket, seja em qual mês for, você tem que aproveitar que você já atingiu. Então vamos supor que algum acidente aconteceu. Você quebrou a perna ali. Não precisa ser tão grave assim, mas. Aí agora você vai lá e fala: vou fazer tudo. Vou fazer pro dermatologista. Vou fazer uma tomografia completa só pra garantir. Nunca fiz, deixa eu experimentar aqui agora. Vou ver como é que é ficar aqui dentro. O ano que vem. Aí você já está com tudo feito, então você aí pode ir mais comedido com o seu seguro-saúde. Então, isso é uma coisa importante. Como é que funciona mais ou menos o negócio do preço, que é o que ele estava falando, que, por exemplo, o out of pocket dele é $2.000. O que a gente tem que entender é o seguinte: a não ser que você tenha alguma pré-existência, a não ser que você queira engravidar o ano que vem e ter mais um filho, a não ser que você tenha alguma coisa que você quer operar, em princípio, não precisa pagar você não vai usar alguma ali, coisa efetivamente, né, muito cara. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que o seguro americano, em todos os planos regulamentados, nós estamos falando aqui de plano regulamentado, que tem os planos não regulamentados que não funcionam assim. Todo plano que é regulamentado, você tem direito a um check-up de graça por ano. Então, a mulher vai ter direito ao exame de sangue, vai ter direito à mamografia, o homem vai ter direito ao exame de PSA. Inclui o preventivo também para as mulheres ou não entra nesse check-up, o preventivo anual? Sim, também entra nesse check-up. Então, o que acontece? Você, provavelmente, se você é saudável, você vai no médico porque talvez você pegou uma gripe no decorrer do ano e precisa de um remédio. Alguma coisa que você precisa de uma prescrição. Tá. Então, isso você vai basicamente utilizar o seu co-payment. Então, considerando isso, o ideal seria que você pagasse a menor mensalidade possível e você ter o maior out of pocket possível. Já vou até anotar aqui para minha renovação. Provavelmente você não vai utilizar muito de outras, não vai ter outros problemas que você vai utilizar mais. Agora, se a pessoa, por exemplo, lá na Shoreline, quando é, por exemplo, setembro e outubro, a gente liga para todos os clientes nossos para saber como foi o ano, para saber se a pessoa precisa, se a pessoa quer para o próximo ano, se ela contraiu alguma doença, se ela quer ter um filho, se ela quer alguma dessas coisas, porque daí a gente já marca, porque essa pessoa aí, nós vamos colocar ela num plano que talvez vai custar um pouco mais caro, porque ela imagina que ela vai usar mais vezes o hospital, e ela vai ter um out of pocket bem mais baixo. Agora, não compensa eu fazer isso para todas as pessoas, para elas terem um out of pocket mais baixo. Porque não compensa eu aumentar a sua despesa fixa para talvez você vir a usar durante o ano ou não. Porque você está gastando mais dinheiro. Você sabe que o que aconteceu comigo foi justamente a reação a um episódio traumático, que foi o seguinte: eu tinha um seguro que vinha desde a minha faculdade, e aí a faculdade falou: olha, você vai ter que se desligar desse seguro, porque esse seguro é para Student Resources. E aí eles me avisaram isso, foi em agosto.
Aí eu falei, tudo bem, eu vou esperar então dezembro. Pra fazer. Eu vou esperar dezembro, porque abre, né, novembro e dezembro, abre a janela de inscrição de seguros, e aí eu vou fazer pro próximo ano. Quando foi no final de outubro, pedra no rim. Eu acordo 3 horas da manhã, sentindo uma dor absurda. Isso que é horrível. Não, absurda. Assim, eu não conseguia dormir, eu tava dormindo, eu acordei 3 horas da manhã com aquilo. E aí eu ligo até pro meu pai e falo, pai, você tá em casa? Eu não tô conseguindo ir à farmácia, eu tô com alguma dor, não sei o que é, você consegue trazer um remédio pra mim? Ele saiu da casa dele, foi até minha casa, 3 horas da manhã, e ele começa a falar, filho, vamos no hospital, vamos no hospital. Não, tô tranquilão. Eu falei, não, tô tranquila, eu tomei um remédio de gás, Gas-X, que eu falei, isso deve ser gases. Eu tomei Gas-X. Também é muito ruim, mas a gente aí, sabe, né? Vomitei logo depois. Aí meu pai, isso não é gases. Ninguém vomita por gases, filho. Aí eu falei, cara, o que é então? E aí eu fui, meu pai falou, vamos pro hospital. Eu falei, não, pai, tá tranquilo, eu vou conseguir. Tá tranquilo. E aí você sabe quando forças. Você deita assim na cama e você fala, não, vou virar assim, vou virar do outro lado. E nada. E aí eu fui pro hospital. Aí no hospital, eu cheguei na emergência. E aí eles falaram, eu acho que você tá com intoxicação alimentar, que você tá vomitando, mas vamos dar morfina. Meteram morfina pra intoxicação alimentar. Aí, tudo bem. Aí meu pai fala, filho, não tá normal, isso não é intoxicação alimentar. Ninguém toma morfina por intoxicação alimentar. Pede médico, pra ela meu ver... sogro médico, né? Pede pra ela ver um scan do que tem na sua barriga, porque alguma coisa tem aí. Né? Pode ser apendicite, ele tava muito preocupado com isso. E aí eu falei, tá... Aí eu virei pra ela e falei, olha, você consegue fazer um scan? Ela, não, a gente pode fazer um scan. Me colocaram no MRI, né? Que é outra grande diferença aqui, né? 0 investigativos. Não são... No Brasil não, já ela queria me liberar. No Brasil ela tinha já estão falado. Te colocando pra fazer tudo de exame. E aqui, assim, por favor, ela tinha falado o seguinte, eu acho que a intoxicação alimentar vai pra casa, se a dor continuar, você volta. Aí eu fiquei, você faz um scan, porque não faz sentido ser intoxicação alimentar. Eu já tive intoxicação alimentar e não doía. Você passa mal, mas não dói. Passa, né? Assim... Aí tá. Aí eles me colocaram no MRI. Aí eu já, né, eu conheço a situação de saúde americana. Eu tinha ido já ao hospital anteriormente, só que eu tinha seguro, então tava tranquilo. E eu já fui pra aquela máquina de MRI pensando assim, Deus do céu, quanto será que vai dar essa brincadeira aqui? A conta vai chegar dessa dor. Aí tá. Aí elas me colocaram na tomografia, depois ela falou, olha, tem 2 pedras no seu rim. Você tá com 2 pedras. Eu falei, então é isso. Aí me transferiram pra internação no hospital. Pra eu ficar lá na ala de cirurgia, porque se eu conseguisse expelir tudo certo, se eu não conseguisse expelir, eles iam fazer cirurgia pra tirar. E aí já não queriam mais liberar ele, aí já virou o quadro, né? Aí depois eles me colocaram uma hidromorfina, pro pessoal que fala, os Estados Unidos exagera não é analgésico o nome, é no opioide, sim, exagera muito. Você vê que pra uma intoxicação alimentar me deram morfina e pra pedra no rim me deram hidromorfina, 10 vezes mais poderosa que a morfina. Aí tá, aí eu parei de sentir tudo. Eu falei, não tô sentindo mais nada. Nem minha mente, né? Já tava assim, no além. Aí eu tô lá no hospital e não sinto mais nada, e eu querendo ir embora já, porque eu falei, cara, cada minuto que eu tô aqui, eles estão me cobrando. Então eu quero ir embora. Desespero. E aí chegou segunda-feira e eu fiquei o dia inteiro segunda-feira e eles não me liberaram. E aí chegou na segunda noite, eu falei, olha, eu não tô sentindo mais dor. O efeito do opioide já passou, não tô precisando, já deve ter ido pra bexiga, a pedra já deve estar na bexiga. Só que vocês não tem como saber porque vocês não fazem outro MRI e eu não quero que vocês façam mesmo. Senão mais uma cobrança. Mas me libera. E aí se voltar a doer, eu volto pro hospital. Porque não faz sentido eu ficar aqui ocupando uma cama de hospital, tomando esse negócio de que parece, assim, parece água suja, porque eles não podiam me dar comida de verdade. Me libera. E ela falou, olha, se você quiser sair contra a nossa recomendação, você pode, só que a gente não vai te entregar nada. Você não vai ter resultado dos seus exames, você não vai ter a cópia da tomografia, você não vai ter nada. Aí eu falei, calma aí, então ou eu libero sendo o fugitivo da vida, e aí vocês não me dão nada, ou eu fico aqui contra a minha vontade. Normalmente eles pegam, porque o que eles querem? Se isentar da responsabilidade. Sim. Então eles fazem vão te entregar. Eu fui liberar. Eles me mandaram embora com uma pedra que, lógico, eles querem escapar de qualquer risco de processo, né? Enfim. Exatamente. Aí eu falei, não vou assinar também, vou esperar então. E aí no dia seguinte, antes do médico chegar, que era um urologista, que eles estavam esperando o urologista para poder me liberar. Eles ainda falaram, olha, a gente viu uma coisa estranha no seu fêmur. Nada a ver com nada. Exato. Quero fazer um raio-x para ver o que é. Porque na cabeça do fêmur
tem como se fosse uma calcificação que o MRI nos mostrou. Então eu queria fazer um raio-x. Aí eu vou fazer um raio-x. E aí depois o médico finalmente me liberou e eles falaram, olha, você vai ter que voltar de 6 em 6 meses pra gente acompanhar essa calcificação do fêmur. Tudo bem. Entra com pedra e sai com calcificação. E aí, você imagina o seguinte, essa experiência toda deu o quê? $25 mil de conta de hospital. E eu falei, meu Deus, não quero nunca mais passar por algo assim. de $25 mil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um seguro. E eu falei, eu quero um seguro que seja... Eu não quero passar por isso desespero, nunca né? mais. Assim, pode me dar o maior premium aqui. E aí vem lá um seguro de premium de 600, na época era $650 de premium. Eu falei, não, faz esse daí mesmo, eu não quero passar por isso. O mais importante é eu não passar por isso nunca mais. E lá veio $650, depois renovou para $740 por mês de premium. E realmente, né, como eu não tenho uma renda que se encaixa no Obamacare, eu não consigo ter nenhum tipo de abatimento de tax credit disso. Então, na prática, eu tenho que pagar o valor integral do plano e sofro com isso. Tô louco pra mudar. Né? Mas, por enquanto, estou sofrendo com isso mensalmente. Então, mas quando for em setembro, outubro, vamos checar Vamos conversar, né? Mas o ponto mais importante disso, o seguro é imprescindível. Porque dentro do seu azar, você teve sorte. Que nós estamos falando... em $25 mil. Que poderia ser algo... Que poderia ser algo muito mais. Uma cirurgia. Porque, por exemplo, tirar... eu tenho... Imagina só, eu tenho mais do que um cliente que tem doença de Crohn. Doença de Crohn é o quê? Ulceração no intestino. Que dá essa dor de barriga horrível, a pessoa passa mal, isso, aquilo. Só o remédio da doença de Crohn custa $27 mil por mês. Meu Deus. Jesus amado. Isso se você tomar o remédio e ele der certo. Porque, além desses $27 mil por mês, durante o ano, você vai ter que fazer algum exame para ver se o remédio está funcionando. Pode ser que ele não funcione 100%, sei lá, se tiver alguma crise, você ainda vai parar no hospital. Então... o seguro aqui é uma mensalidade horrível. Mas só existe essa mensalidade horrível porque, se por acaso a pessoa pegar uma doença, o que é seguro? Seguro é law of the large numbers. Na verdade, é um monte de claims que acontece, um monte de incidências que acontece, que é dividido por entre as pessoas e, baseado nisso, eles chegam mais ou menos de quanto seria a mensalidade. Por isso que o preço do seguro aqui é feito por zip code. O que é o preço do seguro? O preço do seguro, o seu seguro não é mais caro do que as pessoas do sexo masculino, da mesma idade que você, que moram na sua região. Tanto faz se um é super sarado e o outro é câncer terminal. Que é uma das regras que veio, né, com o Affordable Care Act, inclusive de você não poder utilizar condições pré-existentes, né? Não, de você poder utilizar pode ter pré-existência e o seu seguro não aumenta. Você não pode usar no sentido negativo. Você não pode olhar isso e falar, olha, você tem câncer. Então agora você ou não vai ter seguro ou eu vou aumentar muito o preço do seu seguro. Com certeza. E até, por exemplo, esse ano eu usei muito. Então, a seguradora pegar e falar, eu não quero mais você, ou o seu preço na renovação vai custar o dobro do preço. Que é o que pode ser feito no seguro normal. Que é o que pode ser feito no seguro normal. Então, exatamente aí vem as diferenças entre o seguro regulamentado e o não regulamentado. Então, o que é o seguro regulamentado? As pessoas falam, ele é muito mais caro. Não é que ele é muito mais caro. Ele tem uma abrangência de cobertura muito maior. Então, mesmo que a pessoa venha ter uma doença, isso, aquilo, a seguradora, vamos supor, a gente coloca a pessoa no seguro. O dia que o seguro começar, mesmo que ela tenha um câncer acontecendo, no dia 1 que o seguro começar, ele começa a pagar por essa doença. Ele não vai pagar retroativo. Sim. Mas daquele momento em diante,
ele paga pela doença. Então, os seguros, eles custam, o seguro regulamentado, ele custa mais caro, porque a seguradora não pode fazer nenhuma pergunta para ninguém. A seguradora não pode negar nenhuma claim que a pessoa venha a ter. Então, é por isso que ele custa. Quando é um seguro já não regulamentado, aí já é outra história. Ele custa um pouco mais barato, mas se amanhã você aparece com uma gastrite, ou mesmo a sua pedra no rim. A pedra no rim é um ótimo exemplo. A seguradora vai falar assim, não vou cobrir. Por que ela não vai cobrir? Porque ela vai falar assim, a pedra não começa de um dia para o outro. Aí você tem que comprovar... E tem uma... Eu até fui depois ao médico e ele falou, olha, pessoas que têm pedra no rim, eles têm 78% de chance de ter de novo, a não ser que ele tome muita água o tempo inteiro. Pode ter reincidência e tem os que já têm ali a predisposição a ter, mas mesmo assim, o seguro, que é o seguro não regulamentado, quando a pessoa tem isso... Agora mesmo, semana passada eu estava com um cliente, o filho dele caiu e ele pensava, porque ele achava a mensalidade dos seguros muito alta, daí ofereceram um seguro mais em conta para ele e ele entrou nesse outro plano, daí o seguro caiu, o filho caiu no futebol. Quando o filho caiu no futebol, ele percebeu um monte de restrições daquela pólice que ele achava que tinha cobertura e que não era exatamente assim as regras. Então, por exemplo, se aparece com pedra no rim ou com uma gastrite, a seguradora vai falar assim, não, mas isso não começou de hoje, porque gastrite não começa de um dia para o outro, pedra no rim não é de um dia para o outro. Só que você não sabia que tinha pedra no rim. Tentando falar que você já tinha aquilo desde antes do seu seguro. Tentando falar que você já tinha aquilo. Então, a seguradora, num primeiro momento, ela vai se negar a cobrir aquilo. Por exemplo, eu já tive um caso assim. No caso da gastrite, eu tive um cliente meu que ele estava passando muito mal e ele sentia que ele queria o seguro não regulamentado, ele estava passando muito mal e ele achou que, a mulher dele achou que ele estava com problema no coração, porque ele sentia um negócio horrível aqui. Aí levaram ele no hospital. Aí você chega no hospital, você fala assim, eu estou sentindo um negócio horrível aqui, o hospital pensa o quê? Que você está com problema cardíaco. Começa a fazer todos os exames cardíacos. Não é que o hospital quer ganhar dinheiro com você, é que o hospital quer se isentar da culpa. O hospital não quer que você morra no hospital, porque afinal de contas, isso para eles é mais complicado. Então, eles vão colocar você para checar tudo. Quando foram checar tudo, o que descobriram? Que ele tinha uma gastrite, que ele não imaginava que tinha uma gastrite. A partir desse momento, ele ficou, 6 horas, 7, 8 horas na emergência. Essa conta saiu uns $20 mil, $17 mil. E deram um remedinho de gastrite para ele. A primeira pílula que ele tomou, passou. Nossa. Qual o problema disso daí? Que daí a seguradora, que não era um seguro regulamentado, falava assim, não, gastrite não começa de um dia para o outro. Pô, foi o maior trabalho que nós tivemos, foi uma briga com a seguradora. 1 ano e meio tentando ajudar o cliente. Conseguimos trazer os medical records dele, o histórico médico do Brasil, para provar que quando ele estava no Brasil, ele nunca tinha utilizado um gastro. Mas isso é outro sistema que é complicadíssimo, porque aqui nos Estados Unidos, qualquer passo médico que você dá, fica no seu histórico médico. Sim. No Brasil, ninguém tem um médico. Tem o seu registro. Porque no Brasil não existe esse histórico. Porque se você quer ir no sistema unificado, né? Que compartilha ali. Você vai no gastro. Você quer ir no cardiologista, você vai no que tem que levar suas informações. Você que tem que levar. Não existe esse histórico assim. Então, você comprovar isso é muito mais complicado. Tanto que era muito engraçado, porque quando eu vim pra cá, na faculdade, eu tomava um remédio que era o Victoza, né? E aí, eu falei isso na enfermaria da faculdade, que um dia eu passei mal, fui na enfermaria da faculdade, elas me perguntam, claro, aquela pergunta de praxe, você toma algum remédio? Eu tomo esse remédio aqui. E aí, todas as vezes que eu depois fui no hospital ou no médico, por algum motivo, todas as vezes eles perguntaram, você é diabético? Não, ele perguntava. Você é diabético? Eu falava, não. Porque eu vi aqui que você tem
era muito engraçado isso, porque é uma comunicação que todos fazem, né? E aí, uma questão que vem o seguro não regulamentado, pelo que eu tô entendendo, é que nem o nosso seguro de carro, né? Se a gente usa ele vai ficar mais caro da próxima vez. Exatamente. Entendeu? Né? E Exatamente. assim, e aí também tem a questão de se o carro tava batido e você tenta fazer um seguro e depois consertar aquela batida, o seguro vai falar, não, isso daí já existia, eu não vou pagar. O seguro não regulamentado, muitas vezes, ele pede o peso e a altura da pessoa. Pelo índice, às vezes, de massa gorda, ele fala assim, não aceita essa pessoa. Nossa. O seguro não regulamentado é uma outra circunstância, porque, vamos supor, ele pode descobrir que você tinha isso, ou então, pelo seu peso e altura, ele fala assim, não, o meu preço para você, para os outros integrantes eu vou manter, para você eu vou cobrar 2 vezes esse preço. E se você quiser... Então, se você pega um câncer... ele está te tratando, ele pode chegar quando finaliza aquela policy, que é anual normalmente, o contrato, falar assim, não vou renovar o seu. Que é aquilo, por exemplo, eu sei um pouco disso porque a gente tem um seguro também, né? Nos Estados Unidos, a gente é o paraíso dos seguros. Então, para você ter noção, eu tenho um seguro dentro do escritório, né? Justamente para regularizar a nossa prática. Então, tem o Errors and Omissions, né, que é um insurance ligado à prática profissional, que a gente chama de malpractice, né? E aí, por exemplo, você vai ter alguns que são claims-based e outros que são occurrence-based, né? Que aí faz uma diferença. Então, pelo que eu sei, de maneira bem ignorante aqui, se eu tenho occurrence-based... e é uma coisa que é relativa a um contrato anterior ao seguro, eles não cobram. Mas se eu tenho um claims-based, eles cobrem mesmo anterior ao seguro. Só que o claims-based, a partir do momento que o seguro se encerrou, ele para de cobrir qualquer uma, mesmo que eu seja um contrato que aconteceu durante o seguro. Né? E o occurrence-based, ele cobre depois, desde que tenha sido um contrato e algum erro que aconteceu durante o período de cobertura. Né? Isso de maneira bem ignorante. Né? Já no seguro de saúde regulamentado, isso não existe. Se você tiver câncer... se você está no estágio terminal, você pode fazer o seguro normalmente, você vai pagar nada mais por você ter essa condição de saúde. E desde que você esteja segurado, você vai no hospital e tudo mais, fazer os tratamentos necessários e o seguro vai cobrir, é isso, né? Seguro aqui é complicadíssimo. Esses dias eu tive um cliente meu, que ele tem uma pequena empresa... e perguntaram se ele queria o seguro da empresa dele, se ele queria um seguro de... como é que fala? General Liability, e se ele... alguma coisa que acontecesse com ele dentro da empresa profissionalmente. E aí ele falou assim que não precisava, porque ele já tinha seguro-saúde. Ele resolveu não querer quando ofereceram isso para ele. Ele se machucou na construção. Ele tem uma empresa de construção. Se machucou na construção. Quando ele foi no hospital, perguntaram o que aconteceu. Ele falou assim, eu me machuquei enquanto eu estava trabalhando. Isso é um seguro do quê? Isso é um seguro da empresa, não é um seguro que você... Não, é um seguro do coisa. Quando ele foi utilizar a pólice de seguro-saúde normal dele, o seguro-saúde falou assim, eu não cubro. Porque você assinou um waiver que você não queria o seguro de você se machucar pela empresa. Então, o seguro-saúde não cobriu. Nossa, meu Deus. Caramba. Aí é muito complicado pra minha mente, né? Eu já não entendo. E aí, Mônica, tem uma coisa que dentro desse aspecto, que eu acho que é muito importante falar, que é, as pessoas, elas confundem um tratamento emergencial com um tratamento preventivo. Sim. Né? E o pessoal fala, não, mas você não precisa ter seguro nos Estados Unidos, porque se você precisar, você vai na emergência e eles vão te atender. De qualquer forma. Só que não é bem assim, né, Mônica? Na realidade, eles te atendem se você tiver realmente com uma emergência. Mas vamos supor que você tem uma condição que precisa de investigação, tratamento clínico, que precisa de tratamento preventivo, como até câncer que a gente estava falando aqui, né? Você não vai ser atendido no hospital se você falar, olha, eu acho que eu preciso investigar um nódulo aqui, um caroço aqui, a minha pele tá com uma marca aqui. Eles não vão te atender por causa disso, né? Exatamente isso. As pessoas têm que entender que quando você está passando mal,
o hospital não pode te negar atendimento. Sim. Então, se você entra desmaiado no hospital, se você está passando mal, que dor aguda, tá tendo uma um episódio de emergência, eles vão lá e vão te tratar para essa emergência. Mas eu mesmo tive uma cliente que tinha um processo de câncer e, às vezes, ela tomava a quimioterapia e daí, quando chegava em casa, por causa da quimioterapia, ela começava a passar mal e tinha reação à quimioterapia, então ela ia para a emergência do hospital, ela era bem atendida, isso, aquilo. Só que, antes deles darem, às vezes, ela tinha a próxima quimioterapia no mesmo hospital, marcada para começar no dia seguinte, eles não faziam isso. Eles davam alta para ela saía do hospital e daí ela põe o pé de novo no hospital para fazer a quimioterapia. Por quê? Porque quando você está indo para o tratamento, você assina a responsabilidade que você vai pagar. Quando você entra na emergência, eles não podem falar assim, não dá para você assinar aqui? Exato. Exato, que é o que eu ia falar. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. O tratamento só vai ser dado se você assinar a promissória de que você se responsabiliza por aquele pagamento. Mais uma coisa. A dívida médica aqui, ela não morre com você. Ela transfere. Nossa. Por isso, aquele que você falou, a conta de 5 milhões e a pessoa morreu, que a gente conversou, eu falei, né? A dívida foi embora. Eu não sei, foi. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a causa número 1 de insolvência e falência nos Estados Unidos são dívidas médicas. Ia falar exatamente isso agora. É dívidas médicas. Nossa. Em função de tudo isso. Então... De não ter um seguro, da pessoa não ter um planejamento. Tem duas coisas aí. Uma é não ter o seguro e a segunda é a pessoa não conseguir trabalhar porque ela tá, vamos supor, tá com câncer, isso, aquilo, então ela não consegue trabalhar e pagar as contas dela e automaticamente as contas do seguro. O número de claims de seguro que vai para collection é um número absurdo. E as pessoas têm uma ideia muito errada também, né, Mônica, de que, não, mas qualquer coisa, o hospital você faz ali um pagamento de $50 por mês. Você só faz um pagamento de $50 por mês se você não tiver nada além de $50 por mês. Mas se sua condição financeira não é essa, o hospital não vai ficar sendo besta de, você tem uma dívida comigo de $1 milhão, pode pagar $50 por mês que tá tudo certo. Não, se você tem uma renda boa, se você tem patrimônio, se você tem essas coisas, o hospital não vai liberar você com só pagando $50 por mês, né? É exatamente isso. E tem outra coisa importante que as pessoas precisam entender, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu ouvi dizer fulano que entrou no hospital e não pagou nada, a dívida foi perdoada. Vamos entender, existem situações e situações. Então, por exemplo, se a pessoa não é legalizada, a pessoa não tem um Social Security, a pessoa não tem um imposto de renda ou não tem uma renda boa no imposto de renda, é uma situação. Para todos aqueles que estão entrando com um processo de legalização, que estão mudando a sua vida, que têm um plano de vir para cá, de começar uma nova vida, para todas essas pessoas, você tem um processo de imigração que você não quer que dê errado, você tem um Social Security, conforme esse processo vai andando, que você vai ter, que isso vai reportar ao seu crédito se você não paga. Então, é uma situação totalmente diferente. A pessoa que está mudando para cá, muitas vezes ela compra uma casa, ela está transferindo os bens dela. Então, é uma situação diferente que o governo tem como verificar isso e pegar essa pessoa. É diferente da pessoa que não tem nada, que o hospital não vai falar assim, então vou arrancar um braço seu, já que você não tem nada para me pagar, para ficar de pagamento. Sim. E para quem está construindo, iniciando a vida aqui nesse sentido, até queria que a gente entrasse um pouco no universo do Obamacare. Se você puder, de forma simplificada para nós leigos e os que nos assistem também, como que funciona esse processo, né? Assim, para você se inscrever ali no programa de Obamacare, existem quais tipos de planos? Realmente, você não escolhe o plano, vai variar com a sua renda que você vai apresentar? Você pode usar de forma ilimitada? O que
torna possível você entrar ali no Obamacare. Só antes até de entrar nisso, eu só quero pontuar uma coisa que eu acho que é importante, que a Mônica falou aqui, que eu quero que as pessoas entendam muito bem isso, né? O hospital, ele não vai te negar tratamento emergencial. Então, ele não vai exigir que você pague antes ou que você dê uma promissória antes de pagar. Então, vamos supor, você está tendo um ataque cardíaco, algo do tipo, é claro que você vai no hospital, é claro que eles vão te atender, mesmo que você não tenha seguro, claro que eles vão fazer o que tiver que fazer ali para você ficar bem. Só que eles não vão fazer aquilo para curar a sua doença, eles vão fazer o tratamento emergencial. E depois te encaminham para Se você tem, por exemplo, uma doença séria, um câncer, e você teve ali, vamos supor, um episódio específico que você precisa de um atendimento emergencial, você vai bater lá, eles vão te atender, mas eles não vão fazer o tratamento, a quimioterapia, todos os demais tratamentos do seu câncer. Eles vão fazer o tratamento emergencial. Estabilizou, você tá bem para sair daqui pela porta, você pode sair. Mas você quer fazer um tratamento agora de quimioterapia, de radioterapia, aí você precisa pagar, né? Exatamente isso. Porque, assim, desdobram muitas dúvidas, né? Então, qual é a renda limite ou a renda mínima? O que eu preciso apresentar? Vou ter carência? Tô grávida? Posso iniciar o plano? Porque no Brasil é tudo muito assim, eu vou escolher conforme a cobertura e... Exatamente, já fazem muitos anos que eu não tô no Brasil fechando o plano de saúde, né? Para saber se eu preciso apresentar uma renda também ou é minha responsabilidade, eu escolho o plano a meu contento e eu vou ter ali diversos tipos de carência diferente. Então aqui, tô grávida, posso fazer um plano e amanhã eu tenho atendimento? Já aconteceu comigo. Então, assim, você pergunta, até parafraseando o quadro do Dr. Guilherme no Instagram, é fato ou fake, né? Que o plano de saúde aqui, o seguro de saúde é realmente muito caro. A gente, nesse tempo aqui de conversa, já trouxe várias nuances, né? Desdobramentos, situações que você escolhe ali o plano. Deductible, out of pocket, o premium que eu vou pagar, tem benefícios e a gente... Realmente tem muita diferença da forma como funciona no Brasil, mas aqueles que planejam vir para cá ou que já estão aqui e ainda não têm o seguro por insegurança, por não entender, queria que você trouxesse essa ideia, assim, explicasse um pouquinho, né, do que você precisa, se é possível, o que é necessário para ter um plano de saúde aqui ou não. Olha, só depois do Green Card, não, só depois do social, né? O que as pessoas precisam? Isso é uma coisa super importante. Eu acredito que, como a gente falou no início, que tudo é um planejamento. Os Estados Unidos, eu sempre falo para as pessoas que é um computador gigante. Que cada passinho que você dá fica marcado nesse computador. Então, a gente tem que agir coerentemente com as coisas. Então, se você entrou com um processo de imigração, se você ainda chegou aqui, ainda não entrou com o processo de imigração, está resolvendo ficar, você não deveria contratar um seguro-saúde de um residente. E eu vendo seguro-saúde. E você não deveria contratar. Por quê? Porque você não pode, quando depois você vai num advogado e ele vai entrar com o seu processo, quando o oficial da imigração for analisar o seu caso, olhar que você já está morando aqui e já resolveu ficar, independente do que ele falar, você já tem um seguro-saúde. Se você está como turista, você deveria ter um seguro-saúde como turista. Se você está como estudante, você deveria ter um seguro-saúde de estudante. E se você entrou com um processo de imigração, você deveria perguntar para o seu advogado, porque eu não conheço o seu processo. Então, muitas vezes, um agente pega e fala assim, não tem problema nenhum. Na verdade, esse agente, quando ele preenche a sua aplicação do seguro-saúde, ele vai dentro de uma gavetinha do governo e coloca as suas informações. E fala que quem forneceu a informação foi você. O advogado, quando ele entra com o seu processo, ele vai em outra gavetinha no governo e coloca as suas informações. Sim. As informações têm que ser coerentes para que tudo dê certo. Todo mundo quer que você ganhe o seu processo, que você venha para cá, que você fique aqui. Mas, para isso, a gente não pode levantar discordância nas informações que nós estamos colocando a seu respeito. Por isso que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado e que sempre eu falo para o cliente é que ele deveria
Número 1, procurar o advogado dele e perguntar se naquele momento ele já pode entrar nesse seguro. Número 2, e eu sempre falo para as pessoas que essa é a pergunta $1 milhão. Ele tem que perguntar para o advogado dele quanto, mais ou menos, deveria ser a renda, porque você tem uma previsão de renda para o próximo ano. Só que o advogado, quando ele pega a pessoa, principalmente nesses vistos de habilidade especial, o que ele está? Tentando vender a pessoa para a imigração, Sim. de que a pessoa tem uma série de qualidades que seria interessantes de vir para o país. Se essa pessoa tem todas essas qualidades, depois chega algum agente para ela e fala assim, por que você não coloca que você faz a renda mínima de $13 mil? Isso é discrepante Sim. com a pessoa. Porque se a pessoa realmente tem boas habilidades, ela talvez teria uma condição bom salário, melhor de ter um bom salário. Então, se a gente procura dar todas essas informações de maneira coerente, isso facilita o caso. Muitas vezes, mais para frente, a pessoa acaba tendo uma negação ou tendo uma RFE em função de coisas discrepantes que ela vai fazendo no período da imigração dela aqui. E assim, né, hoje você tem até uma ideia de uma administração que não está pegando o seguro de saúde ainda, como um ponto de ficar batendo nele. Mas a gente tem uma experiência, por exemplo, anterior a isso, né, que foi a administração que terminou em 2020, que ela chegou a fazer um formulário, que era o I-944, que era a gente, né, nós advogados de imigração chamamos de Wealth Test. E lá nesse formulário, ele pedia para você juntar a prova da apólice do seu seguro de saúde. Porque eles queriam ver justamente qual seguro, o que você está usando, se você está usando algum tipo de benefício ou não. E muitos clientes chegam para mim e perguntam, doutor Guilherme, eu posso usar o Obamacare? Eu posso usar? Eu sempre falo, olha, hoje sim, você pode usar o Obamacare, não é public charge, de forma nenhuma. Mas, toma muito cuidado, porque quando você vai usar o Obamacare, você vai declarar uma renda que você está prevendo para o próximo ano. Exato. E essa renda, ela não pode ser contraditória àquilo que você está protocolando. Então, o que acontece? Tem muita gente que está aqui como estudante. E estudante tem um benefício muito grande fiscal, que é, você não precisa declarar como residente fiscal durante os 5 primeiros anos que você está aqui como estudante. Aí beleza, a pessoa vai lá e declara o quê? Eu não preciso fazer de imposto de renda como residente fiscal, eu faço como não residente, vou declarar $5 mil de renda. E aí ela entra, inclusive, num Medicaid de tão baixo que tá a renda dela. Sim. E aí nessa, depois pode prejudicar, por quê? Porque para a imigração você está falando que você tem condição de sustentar aqui, que você tem pelo menos $20 a $30 mil para se sustentar aqui. Aí você está usando um benefício do Medicaid que é para quem ganha muito baixo, né? E aí lá na frente, pode ser que venha uma administração que volte a considerar o uso de benefício indevido como public charge. Sim. E numa dessa, você se prejudicou de maneira desnecessária. Né? Então, assim, é muito importante ter sempre muita cautela nos Estados Unidos. E tem outra coisa, dependendo do tipo de visto, se for green card por família, por exemplo, você tem que submeter um formulário que é chamado I-864, que é um formulário de que você tem condições de ter uma renda suficiente para não depender do governo. Nem você e nem quem está ali na... Exato, nem quem te está dando o green card e nem quem está recebendo o green card. Pode ter essa renda inferior. Então, na prática, o governo, quando você... vamos supor, né? Eu sou cidadão americano e vou dar um green card para o meu irmão. Eu tenho que preencher o I-864 de maneira que eu declare que a minha renda é suficiente, inclusive para sustentar qualquer tipo de coisa que meu irmão precisar, acima da linha da pobreza dos Estados Unidos, 125%, né? Da linha da pobreza dos Estados Unidos. Se o meu irmão usar um benefício público indevido, aquela minha assinatura naquele formulário, ela, inclusive está escrito isso, ela autoriza que a agência que deu esse benefício depois me processe para cobrar, para reaver o uso desse benefício, porque eu me coloquei como predisposição de custear qualquer custo do meu irmão. E isso não é public charge.
né? Isso é o fato de eu ter me declarado como sponsor do meu irmão. Compromisso ali, um contrato, né? É claro que não é o caso do Obamacare, porque o Obamacare é tax credit e o Obamacare vai até, a Mônica vai falar mais sobre isso, mas vai até uns $90 mil, não é? De renda anual. Você ainda tem algum tipo de benefício? Na verdade, na atual administração, ele aumentou bastante, mas tudo depende do número, da renda e do número de integrantes na família. Então, existem casos de pessoas com mais de $100 mil, $150 mil e que ainda têm o benefício. Tudo depende porque tem muita gente, tem 5 pessoas, 5 beneficiários. Então, isso tem uma alteração. Mas é o que a gente está falando, que é o mais importante, que é o planejamento tem que ser muito cuidadoso para as pessoas, e todas as pessoas que trabalham, tanto o advogado, quanto o contador, quanto o agente de seguros, tem que estar no mesmo passo. Todo mundo tem que colocar a mesma coisa, porque não adianta nós dois trabalharmos juntos e daí o contador querer devolver o máximo possível para a pessoa e colocar uma série de despesas. Sim, e é isso que dá um grande problema. E daí coloco várias despesas e aí dá problema depois para mim. A renda deu negativa. Como advogado. Assim, da onde foram esses gastos? Você fala assim, mas sobreviveu como? Então, é uma série de coisas juntas que os profissionais têm que estar alinhados para que a pessoa consiga imigrar com sucesso, para que a pessoa consiga começar a vida dela da melhor maneira possível. Então, eu acho que é um cuidado muito, muito sutil que cada um dos profissionais que vende tem que ter. Eu tenho um caso de um cliente meu que estava com o visto EB5, que você tem que dar um investimento bem alto. $800 mil ou $1.050.000. A perder de vista, porque é 5 anos, não é? Para retorno do dinheiro. Se talvez retornar o retorno do dinheiro. E eu mandei uma cotação para ele no final do ano de acordo com a renda dele. E com a renda dos investimentos, essas coisas. E ele foi procurado por um outro agente que ofereceu um seguro onde ele só ia pagar $50 por mês e a mulher estava grávida. E ele falou assim, mas como é que o seu seguro pode ser tão mais caro? Eu falei, não é mais caro. É porque ele é de acordo com a realidade. Aí, a outra pessoa tinha colocado a renda mínima. Só que como é que você pode falar que uma pessoa que investiu $1 milhão só vai pagar a perder de vista $50, que ela tem que ela gasta no cartão de crédito dela, sei lá quanto, que ela tem uma prestação de casa de sei lá quanto, e você vai falar gastar que essa $50 no seguro, tem uma renda anual de $18 mil. Não tem como. Isso é mentira. Exato. Aí qual é o problema de tudo isso? O problema, o agente que procura isso daí, o problema não é dele. Porque a hora que isso daí bater, vai levantar um red flag aonde? No IRS. O IRS vai falar para a pessoa, escuta, tá querendo sacanear aqui? E vai virar para a pessoa e vai falar, paga agora $10 mil aí para mim. Porque é o que eu te paguei de subsídio. Né? Ou então, se for mais, às vezes até mais, $20 mil, $30 mil, porque foi o subsídio que eu dei para o governo. Então, as pessoas, elas têm que ter uma vida condizente. Sim. Se a gente for olhar, uma série dessas pessoas colocam uma série de coisas no Facebook, no Instagram. A imigração, hoje em dia, olha para essas coisas. A vida das pessoas tem que ser condizente na parte financeira, na parte de seguro, lazer, na parte de tudo. Lazer. Tem que ser tudo Sim. exatamente assim. E o grande problema é justamente isso, né? E é uma coisa que você vai ter
no mercado profissional dos agentes, você vai de seguro, você vai ter no mercado de advogados, você vai ter no mercado de contadores. O que mais tem aqui é o pessoal que está achando que aqui é o Brasil, no sentido de, não, a gente declara assim, 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 assim. Eu já tive uma experiência com um CPA americano. E o que ele pegou, eu não falei um A das minhas contas. Eu não falei para ele, não, vamos fazer assim. Não, eu só entreguei tudo para ele. Ele fez os cruzamentos, porque o CPA americano ele faz sempre isso. Ele vai cruzar tudo com tudo, para ver se vai bater. Os resultados têm que bater, né? Então ele vai lá, pede os meus balanços financeiros da empresa, pede tal coisa, e ele começa a cruzar tudo. E aí ele fala, tá dando discrepância aqui, tá dando discrepância aqui. E aí eu tive até que mandar o extrato, eles trabalharam dentro dos extratos, e aí no final bateu, ok, beleza, tá tudo certo. Então assim, eles sempre vão fazer isso. E não existe essa de, não, mas vamos colocar uma despesa menor para você, então. Não, olha, a sua despesa é essa, você tem que pagar isso. Esse é o devido, e ponto. Né? Pro contador americano, pro CPA americano, ele vai fazer dessa forma. Pro agente de seguro de saúde, né, que for ético, ele vai fazer dessa mesma forma. Ele não vai virar e falar, não, vamos colocar uma renda aí de 10, 15 mil dólares por ano para você poder usar o máximo de benefício possível, e aí você paga $50 por mês. Né? Tem muita gente que chega pra mim, Guilherme, eu posso usar o Oscar, eu posso não sei o quê? Eu falo, gente, olha só, o problema maior é o quanto que você vai declarar de renda. Porque você não vai virar pra imigração e vai falar assim, eu vou investir 200, 300, 400 mil dólares no meu negócio e o seu imposto de renda tá com 10, 15, 17, 20 mil dólares de renda. Porque você vai fazer isso é discrepante. Se a imigração pega o seu imposto de renda em qualquer momento, eles vão falar, cara, você tá mentindo no seu imposto de renda. E pra eles isso é muito sério. Né? E aí, com isso, você pode perder a possibilidade de detectável, porque eles começam a ir para trás, aí eles começam a ver os gastos com cartão, os gastos da pessoa. Porque o problema não é só você falar que vai ganhar 17 mil. Você tem que ter todas as suas contas fechando nos 17 mil, ou 20 mil, ou 25 mil. E, às vezes, se você não tem essa situação, é muito difícil você chegar nessa matemática, porque soma o seu celular, a sua prestação de carro, o seu seguro, a sua prestação da casa, isso, aquilo. Então, as pessoas elas não enxergam que o buraco é muito fácil de ser detectável pelo governo. E aí entra nessa, né? Mas para responder para todo mundo, gente, Obamacare não é public charge hoje. E o Obamacare, ele fez 3 coisas principais. Mônica, você pode me corrigir em qualquer momento, tá? Mas 3 coisas principais lá atrás. Uma delas não funciona mais hoje. Mas as 3 que ele fez foi... Primeiro, ele colocou subsídio nos planos de saúde, justamente para poder trazer o plano de saúde mais acessível para as pessoas. Na verdade, não é um subsídio, o governo dando dinheiro. É tax credit pelo plano de saúde que você faz. Só que aí acaba que você vai sentir esse valor, principalmente diretamente na mensalidade do plano de saúde, pela previsão de qual vai ser a sua renda anual. Segunda coisa que ele tinha feito, e essa já não vale mais hoje, é a obrigatoriedade de todos os cidadãos americanos terem um plano de saúde. Só que isso foi derrubado nas cortes, então hoje não existe mais essa obrigatoriedade. Mas na época ele colocou como obrigatório, para que ninguém ficasse sem plano de saúde. E a terceira coisa que eu acho que para mim é uma das mais importantes e relevantes é a proibição do seguro de saúde utilizar condições pré-existentes para ou negar o seu seguro ou encarecer o seu seguro. E aí hoje, se você tem câncer, se você tem alguma condição pré-existente, o seguro não vai negar cobertura e nem aumentar o preço da sua cobertura baseado nisso. Na realidade, a Mônica estava até explicando pra gente, o seguro regulamentado, ele sequer pode perguntar coisas relativas ao seu histórico médico familiar, médico de saúde. Né? Então, isso foi... os 3 principais pontos do Obamacare, né, que foi o Affordable Care Act, que passou lá atrás em 2012, 2013, né? Na 2011, verdade, ainda tem que também, todas as doenças são obrigadas a ser tratadas, então a seguradora não pode excluir nenhuma doença, então ela não pode falar assim, porque isso tem na policy que é não regulamentada, o câncer XYZ, esse daí eu não trato, naquelas letrinhas mínimas. Hoje, qualquer doença que você venha a ter é obrigado a ser tratado. Tem outro aspecto de que o custo disso, mesmo que essa doença custe 100 milhões de dólares, a seguradora é obrigada a pagar e você só paga até chegar
no seu máximo devido, que é o seu maximum out of the pocket, o máximo que você tem de porcentagem por ano. Exatamente. Então, assim, o Obamacare, na verdade, é isso. É um projeto de lei que estabelece tax credit. Então, não é que ele vai dar dinheiro diretamente, ele vai te dar crédito. E aí, você usa esse crédito indiretamente usando no mês a mês da seguradora. Abonando. Né? Ao invés de só receber quando você protocolar o seu imposto de renda. A segunda é trazer essa segurança de as seguradoras terem que cobrir todas as doenças, de não poder utilizar condições pré-existentes para negar ou aumentar o seu plano, o que é muito importante, porque, como a gente colocou aqui, a primeira causa de insolvência e falência nos Estados Unidos é dívidas de saúde. Então é muito importante você ter essa condição, porque você imagina o que iria acontecer, né? Dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empresarial capitalista. Eu sei que você tem essa condição, sei que você está grávida, eu vou falar, não vou fechar plano de saúde para você, porque eu sei que você está grávida. Então, pode esquecer. Então, na prática, isso é impossível hoje de acontecer, né? Graças a essa lei, que tentaram, inclusive, já tirar essa lei, mas ela protege em vários aspectos e ela é muito importante. E por isso, hoje, você não vai ter problema algum se você utilizar planos de saúde que estejam dentro do marketplace, né? E declarar uma renda que vai ser o suficiente para você ter tax credit suficiente para diminuir um pouco o seu custo. O que eu sempre recomendo para os meus clientes é evitar ao máximo Medicaid. Por quê? Porque o Medicaid, ele já é específico para pessoas que tenham renda abaixo da linha da pobreza dos Estados Unidos. E aí são pessoas que realmente necessitam, aí sim, de uma ajuda direta do governo. Tanto que ligado ao Medicaid você vai ter o Food Stamps, que é você receber assistência para poder comprar coisas no mercado, coisas desse gênero, né? E também tem o Supplemental Assistance, que esse especificamente é considerado Public Charge, que é quando você recebe dinheiro suplementar à renda, quando você não tem nem renda suficiente para se subsistir, e aí o governo manda dinheiro para você ter renda suficiente mínima de existência. Esse é considerado hoje Public Charge. Medicaid, não, mas é bom evitar, porque qualquer administração que entrar, que tenha um aspecto um pouco mais duro com relação à imigração, vai naturalmente colocar o Medicaid com certeza como Public Charge. Então, precisamos ter muito cuidado com isso para depois não ter problemas futuros. Exatamente. E aí, quem chegou aqui nos Estados Unidos, está com a família, não tem seguro, cheguei em agosto, meus filhos estão começando a aula, não pode fazer seguro. Não, você acabou de chegar nos Estados Unidos, uma das cheguei imigrando com o Green Card. Você pode, sim, se inscrever. Na verdade, você tem, depois que você chega, você tem até 60 dias para aderir a um seguro-saúde. Então, o ideal seria ligar antes e ver o mais rápido possível essa situação. Mas o período regular de renovação e troca vai de quando a quando, Mônica, para você? Começa do dia 1º de novembro até o dia 15 de janeiro. Tá. Sendo que a primeira fase para iniciar, quem se inscreveu entre 1º de novembro e 15 de dezembro, o seguro vai iniciar 1º de janeiro. Entendi. Por quê? Porque todos os anos, isso é uma coisa importante de entender, o governo faz uma licitação entre todas as seguradoras. Então, todos os anos, quando é na época de setembro, outubro, as seguradoras, cada uma está vendo quanto que elas gastaram, somando todas as doenças, todas as claims que elas tiveram, elas estão reformulando quanto é o valor que vai custar a mensalidade delas para o próximo ano. Aí, no dia 1º de novembro, o governo divulga um comparativo entre todas as seguradoras. Então, isso é uma coisa bem importante. O preço é um preço fixo. Se você compra o seguro comigo, é o mesmo preço que você comprar o seguro direto ou com qualquer outro agente. Porque todo mundo é o mesmo preço dessa licitação. O que vai dar diferença é o atendimento que você vai ter
então a experiência da pessoa que vai estar te guiando ou não, você vai estar comprando tudo sozinho através da internet. Mas o preço é exatamente o mesmo, você não paga nem $1 a mais. Mas tem uma outra questão que é diferente, né, Mônica, que é a capacidade do agente entender as suas necessidades e ele que tem o conhecimento Sim. de todos as letrinhas, as siglas, os preços e tudo mais, falar, olha, pelo que você está me falando, esse plano aqui é o melhor para você. Melhor. Porque eu já entrei no Marketplace, por exemplo, sozinho, e tem tanto plano, 200, mas tanto plano, 200 planos, que você fica assim, é aquilo que eu tava falando, né? Você vê um que fala, tem isso, mas não tem isso. O outro já tem esse, mas não tem esse outro. Então, é tanto plano diferente que muda uma coisinha pequena ou outra, e aquelas classificações, bronze, silver, gold e platinum, né? E aí você fica, então vou pegar o platinum, que é o melhor. Mas como você mesmo colocou, nem sempre é o melhor. Às vezes sua realidade não precisa, não demanda às vezes isso, você não precisa pagar tão caro, porque você não tem uma necessidade tão grande de usar um plano dessa forma. Então, seja claro com o seu advogado de imigração, com o seu consultor, agente de seguro, com o seu contador, né, gente? Assim, a gente estava conversando como algumas áreas são tão entrelaçadas ali, estão de alguma forma conectadas, porque eles vão te ajudar, vão te guiar para que você tenha um melhor atendimento, para que você de alguma forma economize, como a Mônica deu ali uma super dica para a gente aqui no início sobre o período para você fazer ali, de repente, os procedimentos que são eletivos, né? Que você já sabe que vai precisar de alguma forma ou outra. Então, tem como economizar? Tem, se você tiver uma boa orientação, alguém que vai te explicar. Eu aqui, não sei, o Dr. Guilherme também mesmo, há alguns bons anos já aqui nos Estados Unidos, não é algo que eu me sinto segura para me aventurar e fazer sozinha. Então, eu prefiro confiar no profissional que está ali, que conhece do mercado. Eu não conheço nada. Por exemplo, o meu plano parece que é bom, pelo que eu já vi. Não passei necessidade sobre mas assim... Não, é isso, eu não me aventuro. É necessário? Tem essa, entendeu? Então, um bom agente de seguro vai te dar e trazer a realidade justamente disso. Se é necessário ou não. Mas não pense que você vai... não, vou economizar mais com a concorrente da Mônica do que com a Mônica. A Mônica não fazendo um preço mais caro. Mesmo numa indicação boa do que você deve fechar, né? Duas coisas que eu vejo por aí. Pode ser mais caro por ser diferente o plano, e aí você tem que ver questão de plano, qual plano é melhor para a sua realidade. Ou a segunda coisa é justamente quando a gente não está sendo consciente a sua renda, aquilo que é incompatível com essa renda menor que você tá fechando os olhos para qualquer informação que você tenha fornecido, né? Às vezes a pessoa não é tão incisiva assim, porque só quer fechar ali um seguro, né? E não realmente, olha, sabe um pouco mais, você mora aqui, você tem algum processo imigratório em andamento, sua renda é essa, sua família é composta por quantas pessoas, né? Acho que é muito importante essa conversa, entender um pouco o perfil do cliente. Acho que faz toda a diferença para vocês poderem traçar um plano ideal e também para que a gente, como cliente, se sinta seguro. E o mesmo vale para a imigração. Né? Também, eu acho que é bem importante, por exemplo, a gente procura fazer isso, dar um comparativo. Então, para cada cliente meu, eu mando os 8 melhores planos. Isso já é uma confusão bem grande. Nossa, me dá 3, eu já fico assim... Mas eu acho importante, porque eu acho importante dar o plano que a pessoa tem hoje, na renovação, quanto ele vai sair, e 7 outros planos similares, as 7 melhores escolhas dentro da categoria da pessoa. Então, dentro daquela categoria de preço, quais são os 7 melhores... Por quê? Para ela ter opções. Para ela falar assim, então o Florida Blue comparado com o Oscar, comparado com o Ambetter ou com a Aetna, ia sair tanto. Então, ela consegue ver esse panorama e eu ponho um ao lado do outro. Então, nesse daqui, a sua mensalidade ia sair tanto. Em todos eles, o tax crédito é o mesmo. Porque se é baseado em cima da mesma renda, o tax crédito é o mesmo. Mas nesse daqui, você vai pagar X a consulta. Nesse, a consulta vai sair 0. O out of pocket. Então, eu comparo um com o outro e comparo os que são PPO com os que são HMO também. Qual a diferença básica entre PPO e HMO? Explica para o pessoal.
HMO é todo plano que você é obrigado a ter um médico de família e você não pode ir direto no seu especialista. Então, se você quer ir no cardiologista, se você quer ir no reumatologista ou qualquer médico que você queira ir no urologista, você primeiro tem que ir no seu médico de família. O HMO, sempre esse plano, ele vai tentar salvar dinheiro da companhia. Então, é por isso que ele obriga você a ir no seu médico de família. E gastar o nosso tempo, né? Brincadeira. Porque o seu médico de família é quem vai analisar se você precisa ir no especialista ou não. Pode ser que ele te dê uma medicação e ele resolva o problema e não vai gastar tanto dinheiro da seguradora. Uhum. Normalmente, um plano, quando ele é HMO, que é o HMO, ele custa mais barato, porque você não tem essa mobilidade e automaticamente a seguradora vai gastar menos dinheiro. Quando é um PPO, é diferente. Você tendo um plano PPO, você pode ir direto no cardiologista, você pode ir direto no reumatologista, em qualquer médico, sem você ter essa carta de referência pelo seu primary care, né, doctor? Agora eu vou fazer só um contraponto, porque eu tenho o PPO, né? Eu não preciso ir. Não precisa. Mas eu vou te falar que, assim, eu tenho um primary physician de qualquer forma também, né? Porque é ele que vai me acompanhar em geral. Nos Estados Unidos, se eu estivesse em Brasília, seria outra realidade. Porque em Brasília, você conhece todo mundo e todo mundo conhece um bom médico que é... minha endócrino foi indicada pelo meu irmão. A dermato foi indicada por outro. E aí você vai direto neles. Eu, aqui nos Estados Unidos, me sinto no escuro. Porque... Uma indicação, Exato, você não vê da mesma forma. Exato. Então, por exemplo... Eu não conheço ninguém que fala, nossa, mas eu tenho uma endócrino maravilhosa aqui nos Estados Unidos para você ir. Mas aí, se você olhar nesses grupos, principalmente brasileiro, fala assim, quem é o cardiologista brasileiro? Daí os caras falam, tem um fulano. Aí começa, atende o plano tal, mas aí atende acaba o plano. Que às vezes eu me sinto mais confortável de ir no meu primary physician e falar, você sabe, porque eu não preciso ir nele como referência obrigatória. Mas você conhece algum médico bom que seja um endócrino? Ou que seja um cardiologista? Porque isso é uma área que a gente ainda não tem muito brasileiro ocupando, né? A área da medicina aqui temos alguns, mas ainda não tem aquele, né? Como os advogados estão crescendo, advogados brasileiros aqui que têm licença nos Estados Unidos também. Médicos a gente tem já alguns, mas ainda está em crescimento, ainda não tem muito, né? Então, querendo ou não, especialista é ainda mais raro. Sim, mas veja só uma coisa. Vamos supor que o seu primary doctor te mandou num cardiologista. Aí você foi lá e detestou esse cardiologista. Um amigo seu pegou e falou assim, por que você não experimenta o doutor tal? Aí você resolve ir, você pode ir. Se você tivesse um plano HMO, você tem que voltar no seu primary doctor, convencer ele do porquê aquela indicação não foi boa. Você pode usar o mesmo referral, então. Uma outra indicação. Que seja, inclusive, aquele ali que você está em mente já. E ele vai te dar uma outra indicação ou não. Então, você entende que você fica muito mais entravado. E o brasileiro é muito acostumado a cuidar da saúde deles. Porque lembra de uma coisa. No Brasil, a gente quase não tinha o primary doctor, a gente não tinha um médico de família, a gente era muito acostumada a ir em especialistas. Direto. A escutar uma segunda opinião. Isso, vai picando em vários. Outro dia eu tava com alguma coisa, não lembro exatamente o que era, eu tava me sentindo mal, mas nada assim absurdo. E aí minha namorada vira e fala, vamos no hospital. Eu falei, não, você vai no hospital por causa disso que eu tô sentindo. Você vai no hospital por uma emergência, por uma... Isso já é uma mudança de mente, né? Que no Brasil... Super importante. Por quê? Porque aqui tem uma diferença muito grande entre o hospital e o pronto-socorro. Toda vez que a gente, no Brasil, quando a gente ia no hospital, a gente não estava indo no hospital. A gente estava indo no pronto-socorro. O problema é que no Brasil tem 3 coisas juntos no mesmo local. Tem a emergência, que é onde entra o baleado e o atropelado. Tem o prédio do hospital,
Porque o baleado e atropelado, eles entram... Eles ficam na emergência por um tempo, depois eles vão para o prédio. Eles ficam na emergência, vão ser operados, daí eles vão para o prédio do hospital. E tem o pronto-socorro, que é outra portinha dentro do mesmo hospital. Que normalmente trabalha junto com a emergência até, mas assim... Tem as portinhas do emergência, não muito emergência, que é o pronto-socorro, e a emergência, que é aquela triagem, né? Aquela pulseira com a cor, que você é vermelho, você vai pra emergência direto, entra lá naquela que tem o segurança. Então, você é verde, então você vai para um atendimento. No Brasil, os três são juntos. Por uma questão de falta de recurso, eles dividem a mesma máquina de MRI, eles dividem a mesma máquina de raio-x. Aqui é totalmente diferente, porque aqui a emergência, onde entra o baleado atropelado, continua no mesmo lugar. Ela está grudadinha no hospital, porque depois que o baleado atropelado forem ser operado, eles vão para um quarto no hospital. Foi o que aconteceu comigo no rim. Eu fui para emergência, eles me trataram ali metendo a morfina e depois a hidromorfina, e logo depois falaram, tá bom, Guilherme, agora vai pro quarto a evolução pra desse gente quadro. ver se vai precisar de uma cirurgia. Exatamente. Mas o pronto-socorro... São os urgent cares. Fica fora do hospital. Eles são os urgent cares. Então, quando a pessoa vai na emergência, você não está indo no pronto-socorro. O pronto-socorro, ele fica fora do hospital. Para cada conjuntinho de emergência e hospital, tem vários pronto-socorros em volta. Verdade. Para desmembrar, porque eles não querem que a pessoa do pronto-socorro pegue infecção hospitalar. Eles não querem. Então, é muito mais... O número de itens do pronto-socorro é muito mais gente lá com a virose, com isso, com aquilo, do que... os casos de emergência real. Então, eles desmembram. Até porque a estrutura é diferente também. E aí vai uma regra que eu sempre aplico para mim, que é, primeiro, você precisa entender se aquilo que você está sentindo, por exemplo, se for alguma coisa fatal, você vai para emergência. Vai para emergência. Então, se é dor no peito, já porque você acha que pode ser realmente uma questão cardíaca, algo assim, você vai para emergência. Você vai para o urgent care quando é algo que, em tese, gente, para vocês terem noção, o urgent care nem fica, muitos não ficam 24 horas aberto. A grande maioria só vai abrir de 9 até as 7, mais ou menos, né? Não, tem até 10. Então, assim, a minha regra é... Se eu estou sentindo algo que eu não consigo deixar para resolver amanhã de manhã, aí provavelmente eu preciso ir para emergência. Para emergência. Se é algo que eu consigo deixar, por mais que seja incômodo, né? Ai, nossa, mas eu não estou conseguindo dormir, que a sinusite está pegando brabo. Tudo bem, mas você vai... Isso é algo que você pode esperar. Você não vai morrer se você não resolver aquilo imediatamente. Então deixa para o dia seguinte de manhã e você vai para o urgent care. Agora, se é uma perna quebrada, se é uma dor no peito que você não sabe o que é, se é uma dor aguda que você não está conseguindo realmente aguentar, né, vai para a emergência mesmo, porque ali é o local adequado para o seu tratamento. Com certeza, exatamente isso. E a diferença de preço é grande. Tremenda. Entre o urgent care, se o urgent care vai custar, sei lá, $50, a emergência vai custar $1.000, $2.000. Exato. Para começar. Vamos, só para você ter uma noção, o urgent care, ele dificilmente vai custar mais de $500. Dificilmente. A não ser que você precise de mais. O urgent care? Não, acho que nem chega nisso. Não, é bem difícil. Bem é. Ó, eu vou com as minhas filhas, todo mundo pegou flu. Aí fui levar as 3 e de uma vez. E criança é uma beleza pra pegar esse tipo de Aí levei num urgent care que eu tenho perto de casa ali. Que eu tenho, né? Que tem perto da minha casa que eu frequento às vezes. Aí... $15 cada uma foi o que eu tive que pagar ali, foram atendidas, medicadas, baratinho. Você vai entrar no antibiótico X, olhou, fez teste, palito, tudo, que eu não sei quanto custaria, de repente, no particular, né, que se for pensar no Brasil, assim. E aí, ok, paguei lá $15 para cada uma, saí com a prescrição da farmácia. Às vezes eles até te ajudam, que essa é uma outra questão, né? Custo de remédios que você vai pagar. Olha, vai nessa farmácia desse mercado que vai ser mais barato esse remédio. Baixa o aí você vai vendo ali o que tá mais Baixa ali um sistema que é um aplicativo que você vai pesquisar onde vai sair melhor aquele medicamento. Então, assim, eles te ajudam, né, de alguma forma também. Então... Tem muito lado positivo e eu acho que essa disponibilidade, a variedade também de
locais para te atender próximo à sua casa é um fator muito positivo que eu vejo, pelo menos aqui em Orlando, tem bastante opção. Sim, com certeza. E aí vem uma pergunta, né? E aí, por exemplo, como eu estava falando, o Urgent Care, no máximo, $200, $300, no máximo, estourando, né? Porque, por exemplo, você vai numa CVS Minute Clinic, você vai pagar $90 ali pela consulta, cento e pouco. Mas a emergência é no mínimo uns $1.000, no mínimo. No mínimo, não tem menos do que isso. Porque daí você chegou lá, você fez eu tô com um problema tal, aí eles vão começar a te pôr nos exames. Aí um exame já é $1.000, um exame simples, cara. Um exame eu lembro até hoje, uma vez eu fui ao hospital e eles fizeram um exame toxicológico para ver se eu tava alcoolizado e tudo mais. E eu até falei assim, gente, me perguntava. Eu dizia que eu não bebi nada, é mais fácil. Mas eles me cobraram, acho que $1.300 por um exame de toxicológico para ver se eu tava sob efeito de álcool, sob efeito de alguma coisa. E aí tem E a emergência ainda tem uma coisa. Você sabia que muitos planos não regulamentados, se você foi para emergência e não era um caso de emergência, eles cobram uma multa de $250 em cima da pessoa. Meu Deus. E aí vem a big question. Quando que você sabe se é emergência ou se não é? Porque qual é o critério? Porque o cara fala assim, mas eu tava me sentindo mal, tava lá com dor no peito, quem é que vai falar que é ou que não é? O ponto é, para o americano, só é considerado emergência se você foi atendido e pernoitou. Se eles te resolverem e te mandou pra casa 3, 4, 5 horas, derem um sorinho e te mandar para casa, isso não é uma real emergência. Eu acho que assim... Que foi quase o que eles fizeram comigo. Antes de você insistir pro scan. Antes de eu insistir pro scan. Porque o que eu falei pra eles não tem como ser intoxicação alimentar. Eles achavam que era porque eu tava tendo episódio de vômito. Mas aí eu falei, não tem como ser. Eu já tive isso. Se fosse isso, eu não estaria aqui. Eu ia esperar passar, porque eu já... Eu já vivi várias vezes isso. Então eu sei que não é. E aí, graças a Deus, eles viram que era uma pedra no rim, senão eu ia voltar pra casa roando de dor. E voltar pra lá, possivelmente, né? Agora, tem uma questão, Mônica, que pra mim é um mistério, né? E eu acho que a gente pode até, porque a gente já tá aqui há um bom tempo. É verdade. E medicamento? Como é que funciona o medicamento? Porque eu já vi, por exemplo, no plano de saúde, você tem o Tier 1, Tier 2, Tier 3 de medicamento, que você pode pagar $35, $45, $50. E aí tem muito também deles negarem o medicamento. Não, você precisa testar primeiro esse medicamento aqui, a gente não vai cobrir esse outro que é mais caro. Ou por farmácia também, a gente cobra primeiro esse, né? Se não der certo, aí a gente vai e cobre o segundo, né? E mesmo a cobertura de medicamento, ela não é 100%. Não. Né? Claro que, por exemplo, um medicamento de $1.000, você vai pagar 30. Então, na prática, você não pagou nada desse medicamento. Mas... Tamiflu, o famoso Tamiflu, é um que é caro por aí, não tanto caro, mas assim... Mas, assim, não é 100%. Não. Então, por exemplo, como é que funciona o medicamento no seguro? O medicamento, normalmente, são ou 4 ou 5 categorias diferentes. Categoria 1, normalmente, é os mais básicos e mais genéricos. Então, por exemplo, remédio de pressão, remédio de... esse tipo de coisa. Categoria 2, entra alguns remédios mais de marca, mas ainda são coisas, situações mais simples. E os mais caros, normalmente, doença autoimune. Normalmente, os remédios de doença autoimune, quase todos eles são bem caros. Que você tem que tomar com uma periodicidade longa. Ou não normalmente, quando é categoria 5 ou 4, já é doença crônica, assim. Mas, assim, são medicamentos bem mais caros o custo. Quando é categoria 1 e 2, às vezes na 3, você tem preço pré-fixado. E o seguro dificilmente nega. Às vezes pode acontecer, toda seguradora... Quando ela entra com o pacote dela, ela submete o pacote dela para o governo, isso tanto faz se é o Obamacare ou se é o Medicare, ela tem que dar qual é o formulário dela. Então, quais são os medicamentos que ela vai pegar. Desses medicamentos, ela tem que ter todas as categorias de medicamento no aspecto assim, tem que ter medicamento de doença de pressão, de diabetes, de câncer, disso, daquilo, ela tem que ter medicamento de tudo. Não necessariamente ela é obrigada a ter
todas as marcas de medicamento. Então, mas em todas as categorias ela tem que ter genéricos e marcas. Tá, para disponibilizar essa possibilidade, né? Então, o que acontece? Às vezes, um determinado medicamento, ela trabalha com 1, 2, 3 marcas e não trabalha com a quarta. Uhum. E o médico pode ter receitado uma marca específica ou ele... Pode ter receitado uma marca específica. Algum caso específico. Então, aí, o que acontece? Você pode pedir uma exceção no formulário, daí o médico vai ter que pedir essa exceção. Então, às vezes, elas falam assim, por que você não... em vez de você ir para o, sei lá, Trulicity, que é o remédio de diabetes, por que você não vai para, sei lá, o tal que é genérico? Uhum. Aí o médico pode falar assim, mas o meu paciente, o genérico não faz o mesmo efeito. Aí o médico justifica, né, para o seguro. Então, aí é aquela... briguinha entre o seguro e o médico, eles chegam, tem sempre um médico pela seguradora que vai julgar se é cabível ou se não é. Aí, basicamente, a hora que estabeleceu aquele tratamento, não tem problema, que daquele momento em diante... Pra frente vai ser sempre aquilo, coberto. Não precisa ficar brigando todo mês. O problema é, às vezes, até o sistema, até entrar no sistema que você precisa daquele remédio, tem um pequeno desajuste até entrar. Agora, uma coisa muito importante, toda seguradora, hoje em dia... antigamente elas compravam um remédio, então você ia lá na Walgreens e pegava o seu remédio. Uhum. Aí as seguradoras ficaram mais espertas. O que elas fizeram? Tudo nos Estados Unidos é tabulado. As doenças são tabuladas e automaticamente elas sabem quanto elas gastam de remédio, isso, aquilo. Então elas sabem que a atorvastatin, elas gastam mais ou menos X em atorvastatin. Para quem elas vão comprar da CVS? É mais fácil elas irem direto no fabricante, comprarem X de remédio e daí elas entregam um remédio em casa para a pessoa. Por quê? Porque elas cortaram a farmácia da Walgreens do meio. Ela tirou o lucro, ela tirou o custo que ela pagava de lucro das farmácias. E com isso, ela consegue diminuir o custo dela. Uhum. Isso antigamente só acontecia com os remédios especializados. Hoje em dia, eles fazem com todos os remédios. E quando você vai no seu médico, automaticamente, ele já passa essa receita, porque aqui é o que a gente conversou no começo. O sistema é muito integrado. Uhum. Então, a partir do momento que ele prescreveu uma coisa para você, ele já coloca isso no sistema. Automaticamente, já vai te ligar alguém que é dessa farmácia do seguro, que vai falar assim, você foi prescrito com isso, quer que eu mande aí na sua casa, isso, aquilo? E daí você passa a ter a comodidade de receber na sua casa, mensalmente, o seu vidro de remédio a cada 3 meses, e isso, alguns medicamentos eles mandam a cada trimestre, e você tem um co-payment, você tem um pagamento reduzido, em vez de ser 3 vezes o mês, vamos supor que você pagasse $10 por mês, eles vão te fazer por 20 o trimestre. Entendi. E aí existe essa diferença, né, pessoal? Por exemplo, no Brasil, o médico, ele vai receitar um remédio X e a farmácia não vai ficar receitando o motivo, não vai ficar questionando o motivo pelo qual o médico receitou aquele remédio. Se o médico receitou, foi feito da maneira correta, né, do padrão correto ali, a farmácia vai te dar aquele remédio desde que tenha o cumprimento formal ali da receita do médico. Aqui, o seguro, ele pode questionar. Então, vou dar um exemplo que é a febre dos brasileiros. O Ozempic lá no Brasil, né, para remédio de emagrecimento, é a febre dos brasileiros. Aqui, se você vai num médico e ele fala, ok, você tem sobrepeso, eu vou receitar o Ozempic para você por causa do sobrepeso, o médico ele vai colocar ali o motivo pelo qual ele está receitando o Ozempic para você, e quando a seguradora vê aquilo, ela vai falar, não. Você usa primeiro um remédio do primeiro tier, do tier 1 de emagrecimento, que é uma pílula de $30, que é muito mais barato para o seguro de saúde. Caso não dê certo, aí a gente vai analisando a possibilidade do Ozempic. Mas o Ozempic custa $1.000, eu, enquanto seguro, não vou pagar para você de primeira. A não ser que você tenha uma diabetes ou algo do tipo, que aí sim precise desse medicamento já de uma maneira instantânea. Mas no Brasil,
a seguradora não vai pagar pelo Ozempic. Exato, você paga tudo sozinho. Não precisa de receita, então você vai lá e compra. O remédio passa a ser parte do tratamento, então a seguradora está pagando. E aí a seguradora cobra esse remédio. Então existe essa diferença. E um motivo pelo qual os remédios aqui nos Estados Unidos tendem a ser muito caros às vezes é por uma proteção que a indústria farmacêutica tem de patente. Então, o genérico, muitas vezes, ele não é permitido. O que em outros países, o genérico é permitido de maneira rápida. Sim. Né? Aqui, eu acho que eu não lembro quantos anos são para um remédio poder ter uma fórmula genérica. Você compra ali pela marca, tá? Aquele potinho que você não sabe nem a marca que você pegou na farmácia, e é isso mesmo. O cartel de comprimido. A grande questão é, por exemplo, você vai ter em vários países um genérico da insulina. Que faz ficar muito mais barato, porque a indústria farmacêutica vai ter que competir com o preço de um genérico. Sim. E aí eles vão diminuir o preço muito grande. Por isso que o pessoal fala, mas a insulina na Austrália, por exemplo, é $7 ou $8, coisas do gênero. Tudo bem, porque lá a proteção é muito menor, então você consegue criar um genérico e pronto. Aqui nos Estados Unidos tem um número X de anos que você tem que ter o medicamento para você poder criar uma fórmula genérica daquele medicamento. E aí com isso, aquele medicamento, a indústria farmacêutica vai ter a liberdade de colocar o valor que ela quiser. Sim. Então, na prática, ela vai pôr um valor altíssimo naquele medicamento e com isso o seguro não vai querer pagar o medicamento facilmente. E aí, por isso que você tem todo esse desenrolar dessa situação entre brigas de medicamento. E além saindo dessa parte de remédios, em questão de cobertura, categorias, isso se aplica para vacinas também, de forma geral? Vacina... Nas escolas, as exigidas para os filhos, ou tudo prescritas nos Estados Unidos segue a tabela do governo. Então, o check-up segue a tabela do governo. Então, se eu tenho 43 anos e eu quiser fazer uma colonoscopia de check-up, não vai rolar. Porque na tabela do governo, a colonoscopia é aos 50 anos. Então, tudo... Mas se tiver um motivo que o médico esteja preocupado, aí pode. Mas daí é de diagnóstico. Entendi. Ela não é de rotina. Porque aí tem uma outra coisa bem importante. Então, também tem a tabela das vacinas pelas doenças ou pela idade também. A tabela das vacinas também tem. Porque aí tem um negócio bem diferente. Que, por exemplo, a mamografia. Toda mulher faz mamografia, a mamografia custa 0 se ela é uma mamografia de rotina. Só que, se você passou a ter algum problema no seio, que foi detectado, ela não é mais de rotina, ela passa a ser de diagnóstico. Aí essa mamografia, mesmo que ela é feita uma vez por ano, junto com o check-up, como ela é uma mamografia de diagnóstico, você paga o co-payment dela, ou quanto você tem que pagar, se você tem que pagar pelo deductible ou não. A colonoscopia, exatamente a mesma coisa. Quando você não tem nada e faz-se aos 50 anos, 55, isso, aquilo, ela é uma colonoscopia de rotina. Se você tem um histórico de ter tido um sangramento, ou se você teve pólipos intestinais, esse tipo de coisa, não é mais rotina, ela passa a ser uma colonoscopia de diagnóstico e você passa a pagar por isso. Nossa. Então, por isso que existem algumas vezes em que o seguro vai negar. Por exemplo, você está tentando fazer uma colonoscopia. Não é que o seguro vai negar, ele vai te cobrar um tanto. Entendi. E a pessoa vai falar assim, mas isso eu não tenho que pagar. Ou então... diferente. A pessoa foi no médico só fazer o check-up. A enfermeira do médico, a pessoa colocou a referência da colonoscopia errada. Aí chegou na hora e você tinha um co-payment. Ela falou, não, mas a minha é de rotina. Eu não devia estar pagando. Saiu... Se era realmente rotina, saiu a referência errada. O seguro não vai negar. Então, eu cheguei com meus filhos para matricular na escola, trouxe ali a carteira de vacinação do Brasil e eu vou precisar dar algumas vacinas diferentes aqui, ou que não acharam equivalência. O seguro vai cobrir. Pode ser que eu pague algum valor a título de copay, então, por essas vacinas, certo? Sim. Possivelmente. Não, algumas que não tiverem dentro do calendário americano. E uma pergunta. Mas as que estão dentro do calendário, que faz parte da rotina americana, você não paga. Não vamos pagar, certo. E cirurgias eletivas consideradas, por exemplo, estética? Não paga.
Seguro não paga. O seguro não paga? Ou você não paga? Não, você que paga, o seguro não paga. Entendi. Então não cobre dentro do plano de saúde. Igual, por exemplo, seguro de saúde. bariátrica não paga. Então você não vai ter um seguro de saúde que paga cirurgia bariátrica. Que às vezes pode ter uma opção. Mas e se for uma questão de saúde? Não. Caramba. Mas e se for uma questão de saúde? Por exemplo, o médico está recomendando uma bariátrica porque a pessoa é obesa mórbida, vamos colocar assim. Raríssimo conseguir isso. É mesmo, porque são muitos casos aqui, então tem muita casos de obesidade. Aí vem uma diferença assim, não quero confundir as pessoas, mas aí vem uma diferença assim, por exemplo, a Disney. A Disney é um bom exemplo. A Disney tem os 300 mil empregados deles. Aí o RH da Disney chega na seguradora e fala assim, você gostaria de ter o meu seguro? A seguradora, lógico, vai falar assim, eu quero. Aí ela fala assim, tudo bem, então o que você vai me oferecer? Aí a Cigna, a Disney tem a Cigna. A Cigna fala assim, te ofereço esse preço. Ela fala, não quero só isso. Eu quero outras coisas, eu quero benefícios. Que o meu plano, os funcionários tenham direito à bariátrica. A Cigna fala, tudo bem. Nossa. Aí vem o poder de quem tem dinheiro, né? Eu quero que no meu plano tenha direito a 3 tratamentos de fertilização. A Disney fala, tudo bem. Então, aí a pessoa, o cara liga no meu escritório e fala assim, eu comprei o plano, eu quero fazer bariátrica. Eu falo assim, não, mas não tem direito, o plano não paga. Aí ele fala assim, não, mas meu amigo tinha o seguro-saúde e pagou, como é que o meu plano não paga? Meu plano é uma droga. Porque o problema não é o plano dele que é ruim, é que às vezes, por exemplo, empregador a que negocia. É a mesma coisa, o plano paga bariátrica, mas não é, isso é uma coisa assim muito incomum. Pouquíssimos planos pagam esse tipo de coisa. Agora, cirurgia de estética, não. O que acontece de cirurgia plástica, por exemplo, a pessoa teve um câncer de mama. Aí a pessoa teve que tirar a mama. Vai reconstruir. Uma parte do tratamento é a reconstrução da mama. Aí na reconstrução da mama, ela é feito como se fosse uma plástica no seio. Sim. Então isso acontece, mas não é estético. Em função de uma doença. A consequência é estética de alguma forma, mas não a causa não foi estética. Igual um queimado. A pessoa sofreu uma queimadura, vai precisar ali fazer um acidente de carro. Isso. Entendeu? Entendi. Aí, então, pode entrar. E aí, agora eu entendi. Então, quando cobre, é muito mais porque o empregador, ele faz um grande negócio. Uma negociação para incluir e joga para o seguro falando, cara, você tem que cobrir para os meus funcionários. Mas são só empresas muito grandes e que conseguem uma negociação melhor nesse aspecto. Entendi. Então, aí essa seria a diferença. Porque daí vem a outra ideia mal concebida ou errada, é que, então, o meu plano não cobre nada disso, então eu vou abrir um grupo aqui de 5 funcionários na minha empresa. E vou negociar com e vou conseguir, porque no Brasil isso é muito mais barato. Não. O plano de 5 funcionários, você vai pagar por cabeça. Então, vamos supor, se um é 25 anos, o outro é 37, o outro é 63, vai somar essas idades... E vai chegar numa média das idades. Entendi. Então, o de 63 se deu bem. O de 17 se danou. Porque na média ele vai pagar mais caro do que ele pagaria e o outro vai pagar mais barato. Entendi. Mas eles não vão ter um benefício a mais assim, vai dar direito a isso que antes eles não teriam. Entendi. Bom, e para terminar aqui, Mônica, qual conselho você daria com relação a seguro de saúde para um imigrante que está chegando agora? Olha, tomar muito esses cuidados, que eu acredito que são bem sutis, assim, quanto é a renda que vai colocar, qual é o tipo de plano, eu posso colocar esse plano, eu devo estar utilizando esse plano, eu estou vindo como estudante, talvez não seja melhor nesse momento ter um plano de estudante. Esse seria colocar o plano adequado de acordo com a sua situação imigratória e a sua situação financeira. O segundo
conselho que eu daria: não deixe de ter plano. Porque isso é a diferença, pode ser a diferença entre você ficar nos Estados Unidos e você ir embora dos Estados Unidos. Porque se você imigra para cá, no início você está recomeçando a sua vida e de repente acontece algum acidente, alguma coisa assim, e você gasta 50, 100 mil dólares, 300 mil dólares, que é muito comum a gente ver esses valores aqui, isso acaba com o seu sonho de imigração. Então, às vezes a gente escuta aquela solução fácil, o plano que é baratinho, o sujeito que não tinha plano e que tudo deu certo para ele, o hospital perdoou a dívida dele. Toma cuidado. Isso é muito mais conversa do que realidade. Então, sempre consulta um profissional, sempre consulta alguém, vai checar para ver a melhor solução para você. O melhor planejamento é o que vai fazer com que você fique nos Estados Unidos. Com certeza. E dá para falar com a Mônica desde o Brasil, né, gente? Se você é aquela pessoa super organizada ou tem curiosidade de um planejamento futuro, você pode chamar a Mônica, não precisa esperar chegar aqui, você já pode começar, né, a pesquisar, saber um pouco mais sobre. Eu aprendi demais aqui hoje, acho que todo mundo que está assistindo também vai ter essa mesma percepção, né? É importante a gente ter conhecimento, a gente ter clareza, deixa a gente mais encaminhado para o futuro e tomar decisões certas. Uma coisa é verdade. Os Estados Unidos, de fato, é um dos poucos países desenvolvidos no mundo que não oferecem saúde pública. E isso é fato. Você não vai ter hospital aqui oferecendo saúde pública. Nada aqui vai ser absolutamente free. Exato. Né? Mas existem as garantias, existem benefícios que você tem que se informar. Existem benefícios que não são para você. Existem benefícios que você pode, sim, em algum momento, aproveitar, né? Então, se informe, tenha muito cuidado. É claro que os Estados Unidos também não é aquele mito de, nossa, saúde carérrima ou ruim. Exato. Não é não completa. Existe isso também. Mas, de fato, também não é público. Então, você precisa entender como navegar essa complexidade que eu, por exemplo, não sei. Sei de direito imigratório bastante, mas de saúde nos Estados Unidos eu não sei. Então, conte com profissionais que saibam, né? Profissionais como a Mônica, que entendem desse assunto, que já trabalham há muito tempo com esse assunto e que também não vão te vender coisas só para poder fazer a venda de, olha, mais barato, mas que depois pode dar prejuízo para você no final, né? Então, Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por essa aula de questão de saúde, seguro de saúde, planos, cobertura nos Estados Unidos, né? Que é um tabu muito grande que a gente vê aqui. Sim. Agradeço demais a sua presença. E, pessoal, se você quiser entrar em contato com a Mônica, se você quiser ver cotação, plano de saúde, a gente vai deixar aqui todos os contatos dela na descrição desse vídeo, tá? Para você que quiser entrar em contato. E, de verdade, tomem muito cuidado, se planejem, consultem profissionais que tenham licença para isso e que tenham reputação e experiência naquilo que eles estão fazendo. É isso. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desse bate-papo tão interessante que a gente fez aqui. Muito obrigada. Conteúdo vida real, né, gente? Casos reais, situações e assuntos que fazem parte do nosso cotidiano aqui, de todos como imigrantes. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por trazer tanta informação esclarecedora pra gente. Espero que vocês tenham gostado do Greencast. Gente, divulga, manda pra todo mundo, família, grupos. E nossos contatos, né, não sei se ficam na tela ou se a gente fala aqui pra reforçar. Mas, bom, de toda forma, 689-252-5525 pra falar com a gente. Só pra mostrar que ela decorou o nosso número, tá? Decorei, gente. A gente tá postando todo dia, olha, trocamos de telefone, então esse é o nosso número, chama a gente no WhatsApp, fala com a gente no Instagram. Muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a vocês. E até o próximo Greencast, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.